E quem não gosta de uma boa receita de pastel? Então, por isso que a Nutri criou uma receita de uma versão saudável de pastel, de inhame com um recheio de carne e chimichurri. Fica uma delícia e é uma versão que você pode incluir nos seus lanches. Então vem que a Nutri vai te ensinar. E antes de te apresentar os ingredientes, aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no canal, para que você possa acompanhar essa receita e as outras receitas e dicas da Nutri na cozinha. Vamos começar agora falando sobre o ingrediente principal, que é o inhame. Ele é o que vai dar consistência para a nossa massa e também vai adicionar nutrientes. É um tubérculo que é rico em carboidratos complexos, ou seja, rico em fibras, que tem benefícios para a nossa saúde e também muito importante para a saúde da mulher. Ajuda no período de TPM, no período pré-menstrual, com cólicas. Então, se você quiser não souber como adicionar, incluir em receitas é uma ótima opção, até porque ele tem um sabor neutro e ele ajuda na questão da consistência. Então, ele é o nosso ingrediente e o nosso segredinho principal dessa receita. E os outros ingredientes são farinha de arroz branco, que você pode substituir por farinha de aveia, porém a farinha de arroz tem um sabor mais neutro. Azeite de oliva, chia, ovo e, para dar um toque especial na nossa massa, o chimichurri, que é um temperinho seco que você já compra pronto. E também vai adicionar sal, um pouquinho de pimenta e o recheio fica a seu critério. Eu vou utilizar aqui uma carne moída, que é um patinho que eu já deixei pronto, adicionei cebola, salsa, alho, deixei ele temperadinho e vou utilizar como recheio. Vou acrescentar também um pouquinho de molho de tomate para que ele fique mais cremoso, um pouco mais molhado e esse recheio fique uma delícia para o nosso pastel de inhame. A primeira parte do preparo da nossa massa é você higienizar o inhame e descascar. Pode utilizar uma faquinha porque é um pouco mais difícil de tirar essa casca dele. E colocar para cozinhar. Deixar por um tempo até que ele fique macio, para que nós possamos depois amassar e fazer um purê com este inhame. E aí sim nós vamos acrescentar os outros ingredientes e aí formar a nossa massa para o preparo dos nossos pastéis. Então aqui eu já amassei todo o inhame até formar um purê e vou acrescentar os demais ingredientes, começando pela farinha de arroz. Primeiro você vai misturar todos os ingredientes com um garfo ou com uma colher, mas depois vai ser necessário você colocar a mão na massa. Aqui eu já acrescentei um pouquinho do chimichurri, vou colocar um pouquinho mais, mas cuidado para não exagerar, porque ele é um tempero um pouquinho forte. E vou acrescentar também um pouco de pimenta preta, moída na hora, e o salzinho a gosto também. E agora você vai precisar colocar a mão na massa, primeiro para saber se ela está no ponto certo, pois dependendo da qualidade ou do tempo que você deixar o seu inhame no fogo, pode ser que ele absorva um pouco mais de água, e aí você precisa acrescentar um pouquinho mais de farinha. E também para misturar bem todos os ingredientes. Lembrando que o tempero, o sal, a pimenta fica a seu gosto, mas não esqueça de acrescentá-los para dar sabor à sua massa. E o ponto certo da massa é quando ela está bem modelável e não está grudando na mão, para que você possa separar os discos e aí rechear o pastel. Se for necessário, acrescente um pouquinho mais de farinha, mas não exceda para não ter perigo dela ficar quebradiça. Ela precisa ficar como se fosse uma massinha de modelar.
carne já está pronta, mas eu vou acrescentar um pouquinho mais no fogo e colocar um molho de tomate, preferencialmente caseiro, ou se não, quando você for comprar, preste muita atenção aos ingredientes. Deve ter apenas tomates na lista de ingredientes. Esse sim é um produto mais adequado para ser utilizado. E eu vou utilizá-lo para deixar um pouco mais cremoso esse meu recheio, para que o pastel acabe não ressecando depois. Então, vamos acrescentar um pouquinho desse molho de tomate. Se você quiser dividir a sua massa em tamanhos iguais para que você tenha um padrão no tamanho dos seus pastéis, pode pesar o total e dividir no número que você for fazer. Eu vou fazer mais ou menos uma média de 8 pastéis com essa massa aqui. Então, eu vou separar a medida que vou utilizar. Se você preferir, você pode utilizar um pouquinho de azeite nas mãos, de azeite de oliva, pois assim vai evitar com que a massa grude na sua mão. Separa a bolinha do tamanho que você escolheu e vai moldar no formato de um disco, com a mão mesmo. Você vai tentar abrir o máximo que conseguir, para que essa massa não fique muito grossa. Vai abrindo com as mãos e trocando desta forma. Se ela grudar um pouquinho, junta, vai trocando de mão, até abrir o máximo que você conseguir. E por ela ser uma massinha fácil de modelar, mesmo que você passe de uma mão para outra, vá abrindo e ela acabe se quebrando um pouquinho, não tem problema. É só você juntar novamente e ir abrindo aos pouquinhos, pois ela tem essa facilidade por causa do inhame. Ela acaba se juntando e se grudando novamente na própria massa. Então, é só abrir, colocar o recheio. Só cuidado para não exagerar na quantidade, para que você consiga fechar a massa. Coloquei o recheio e vou somente juntar as pontinhas e elas vão facilmente grudando entre si. E você vai moldando com o auxílio das duas mãos no formato do pastel, como você preferir. Caso perceber que fique algum cantinho aberto, você pode pegar um pouquinho da massa e cobrir. Aqui nós já temos todos os pastéis moldados, lembrando que antes de colocá-los na forma eu untei com um pouquinho de azeite de oliva. E uma dica legal enquanto você está moldando o pastel é que você, além de usar o azeite de oliva, se perceber que está grudando muito na mão a massa, você pare a cada pouquinho e vá lá e higienize e lave a sua mão para que deixe ela limpinha, assim fica mais fácil de você moldar. E agora nós vamos acrescentar um pouquinho de gema de ovo sobre cada um deles para deixar com aquele aspecto douradinho. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o seu forno ligado a uma temperatura de 180 a 200 graus para que ele vá aquecendo e depois nós possamos adicionar nossos pastéis prontinhos. E a nossa versão saudável de pastel de inhame com chimichurri e recheio de carne ficou prontinho. E para acompanhar, eu fiz uma maionese caseira sem óleo na versão saudável,
que a Nutri também tem a receita aqui no canal. Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês poderem aprender também e prepararem aí na sua casa para acompanhar o pastel ou algum outro lanche ou algum outro petisco. Então agora vamos experimentar e ver como ficou esse pastel maravilhoso. Uma delícia! Agora que você já sabe que ele ficou uma delícia, você já pode testar aí na sua casa. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal para acompanhar esta e outras receitas da Nutri na cozinha. E eu te aguardo também nas minhas redes sociais, no Dainara Doi com Nutri. Lá tem mais algumas receitas e dicas da Nutri. E te aguardo até o próximo vídeo e um bom apetite!